E agora a gente volta a falar sobre a Covid-19. Na última semana, o ator e ícone da dramaturgia brasileira, Tarcísio Meira, nos deixou aos 85 anos, vítima de complicações decorrentes do coronavírus. Tarcísio estava internado em São Paulo desde o início do mês e, assim como a esposa Glória Menezes, já havia tomado as 2 doses da vacina contra a Covid. E isso acabou acendendo mais uma vez questionamentos sobre a vacina. Para tirar dúvidas nesse momento de imunização, a gente vai conversar por videochamada com o infectologista e diretor estadual de Vigilância em Saúde, Dr. Marco Aurélio Góes. Doutor Marco Aurélio, muito boa tarde. Obrigada por aceitar mais uma vez o nosso convite para esclarecer, né? Porque uma grande dúvida foi gerada exatamente a partir da morte aí de um ator consagrado, conhecido, por ele já ter tomado as 2 doses da vacina. Então, dá para a gente, né, entender um pouquinho do que é que pode acontecer, mesmo tomando as 2 doses da vacina? Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos. Realmente esse tema é muito importante, né, que a sociedade debata, né, e compreenda, porque a gente sabe que existe toda uma corrente que, por qualquer motivo, acha que é uma razão para não acreditar nas vacinas. Né, mas a gente tem que entender justamente o contrário. Né? As vacinas, elas aumentam a chance, né, de você ter formas leves e diminui o seu risco de óbito. Né? Então, isso é dado, isso é real, né? Tanto que, na maioria dos países, quando volta a ter novas internações e novos óbitos, isso tem ocorrido principalmente, né, de forma expressiva em pessoas não vacinadas. Isso não quer dizer que pessoas vacinadas elas não podem ter formas graves. Elas podem ter, isso pode ocorrer, né, de 2,5%, 3% daquelas pessoas que foram completamente vacinadas, principalmente, né, nesse momento onde muito ainda precisa se conhecer. Quer dizer, a gente ainda precisa saber a longo prazo, né, o quanto essa imunidade fica. Né? Tem toda uma discussão que está na mídia, né, se vai precisar de uma 3ª dose. Sim, essa é uma grande dúvida ainda, né? Mas o importante nesse momento, doutor Marco, acredito que é a gente entender que a vacina, ela deve ser tomada, ela é importante e que todo o processo que nós tenhamos, né, porque no caso do Tarcísio, também outros tipos, né, de doenças vinham sido argumentadas, no caso, a esposa, Glória, hoje ela já teve alta, ela já saiu do hospital, ela também tinha tomado as 2 doses, né? Então, apesar do Tarcísio ter falecido, a esposa, ela teve alta. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Será que se ela não tivesse tomado, ela teria também suportado, né? Como vários outros relatos, né, de idosos, pessoas com comorbidades, né, esses idosos mais extremos, acima de 80, de 85 anos, que relatam ter tido formas, né, mais brandas, que às vezes até precisaram internar, mas que não evoluíram para complicação. Com certeza, não é por toda essa ação, né, da vacina no seu sistema imunológico. É claro que as pessoas respondem de forma diferente. Sim, né? Cada organismo é único, né? Cada organismo é único, mas o que a gente sabe é o quê? Que quem recebe a vacina está na vantagem em relação aos demais. Né? Então, casos esporádicos, isolados, não devem de maneira nenhuma levar para a sociedade a impressão de que vacinas não funcionam. Muito pelo contrário. Né? As vacinas funcionam, as vacinas dão imunidade. Né? Muito se tem a conhecer se vamos ter que tomar, como a gente já falou, outras doses ou não. Isso a ciência tem estudado e nos dará essa resposta em breve também. Mas, nesse momento, é importante entender isso, né? Que a vacina é importante, é necessária, né? E ela, sim, ela evita mortes, né? E tem evitado mortes no nosso dia a dia. Né? A gente tem visto isso. Mesmo os idosos, quando internam, né, a sobrevida tem sido melhor do que era no começo da pandemia. Perfeito. Doutor Marco, países como Chile, Israel, inclusive, já estão aplicando aí uma 3ª dose de reforço. E aí esse debate que a gente até começou a falar aqui, ele ainda está distante da realidade brasileira ou o senhor acha que pode ser algo muito próximo? Esse debate está na ciência, né? A ciência estuda qual é o melhor momento, só que o Brasil tem um grande desafio ainda, que é dar a primeira dose
para toda a sua população, né, que pode tomar a vacina, e cumprir a sua segunda dose também. Então, o Brasil ainda tem tudo isso a ser realizado, percorrer, né? Todo esse caminho até a gente fazer uma terceira dose. Sim. Mas se estuda, identifica isso, já se identifica isso, que essa imunidade ela pode ser transitória para algumas pessoas. Então, alguns grupos, principalmente mais vulneráveis, pode ser necessário, de fato, essa terceira dose. Estudos vêm sendo feitos para isso. Então, a gente acredita que a gente vai ter essa resposta da ciência em pouco tempo. Sim. De qual é o melhor momento de tomar essa terceira dose, não é? Sim, perfeito. E falando aí, tá num momento em que, como o senhor muito bem disse, ainda precisa avançar na primeira dose, na segunda. Como é que o senhor avalia a vacinação em Sergipe? Na verdade, do engajamento das pessoas. O senhor tem visto as pessoas engajadas nesse quesito? Sim, eu acredito que esse engajamento ele existe de maneira geral na população. Assim que a gente consegue mandar vacinas para os municípios, rapidamente essa vacina é consumida, indicando que há um interesse, sim. Só que esse interesse a gente observa muito grande na primeira dose e esse interesse ele vai caindo na segunda dose. Pode ir caindo por falta de informação. Então, a gente sabe que tem uma população que pode receber aquela vacina e achar que já está vacinado e pronto. Então, precisa que as unidades de saúde, que as equipes, que os gestores, que os profissionais de saúde reforcem essa necessidade da segunda dose. Certo. Então, é fundamental. E que as pessoas também entendam que mesmo a gente estando nesse momento, que é um momento bem melhor do que há 15 dias, do que há um mês atrás, a gente está vivendo agora, sim, mas a pandemia não acabou. A gente tem o vírus circulando ainda, temos pessoas adoecendo e temos uma grande ameaça, que é a entrada de novas variantes no território, e aí a gente começar a ter um aumento de número de casos. É muito importante que a gente tenha uma cobertura vacinal ampla e completa, para que quando novas variantes entrarem, a gente, de fato, esteja protegido e não sofra tanto como sofremos nos últimos meses. E é importante chamar a atenção, algumas pessoas também, estão preocupadas por terem tomado a primeira dose da vacina, ter tido alguma reação. É importante, a gente já falou sobre isso aqui no programa, de saber que não necessariamente na segunda dose vai ter a mesma reação, e mesmo que tenha, é importante entender que é um processo natural da vacina, com o seu organismo. Algumas pessoas têm, outras não, vai depender muito do organismo, mas tudo isso é a favor da ciência, Sempre é importante reforçar que os cuidados devem ser mantidos. Nós avançamos bastante, mas podemos ir ainda mais longe. Então, reforçar a importância das 2 doses da vacina, doutor? Sim, e sabemos, isso tem sido comprovado e também tem sido visto no dia a dia, que quem experimentou sintomas mais intensos de efeitos adversos numa primeira dose, não tem visto isso, não tem sido visto isso com tanta frequência na D2, na segunda dose. Sim. Então esse é um fenômeno que tem sido visto cada vez menos, quem tomou uma dose e depois tomou outra dose. Sim. É claro que existem reações, como tem a qualquer medicamento, que possa contraindicar uma dose, mas isso tudo só com uma avaliação médica, e é a raridade. O mais comum são aquelas queixas mesmo, dor no corpo, dor nos olhos, calafrio, que alguns experimentam de forma mais intensa, mas que em 48 horas isso se resolve com a utilização de sintomáticos, não é nada que comprometa a segunda dose. Sim. Então, quero agradecer demais a participação do senhor aqui em nosso programa, e a gente levanta esse assunto, levanta esse debate para informar a população que a vacina é a saída para todos nós nesse momento de pandemia, não é, doutor? Sim, Jaqueline, agradeço também pelo espaço. É importante a vacina, só que ainda não temos um nível suficiente para garantir a proteção. Então, além da vacina, que deve ser tomada por todos que podem tomar, precisamos manter as medidas de distanciamento social, de uso de máscara em ambientes compartilhados e da frequente higienização das mãos e da superfície que a gente toca. Porque esse conjunto
é que vai nos proteger, Perfeito. né, da infecção. Importante reforçar sim, porque muita gente também tem tomado, né, aí a vacina, tomada a primeira dose, a segunda dose, e acha que já está imunizado, não precisa mais utilizar máscara e todos os cuidados. Engana-se, né? Na verdade, todos esses cuidados devem ser mantidos até que a gente seja orientada a deixar tudo isso de lado, né? Sim, com certeza, né? A gente precisa entender, a sociedade toda precisa entender isso, não é que o vírus Perfeito. ele se transmite dessa forma, pelo contato entre as pessoas. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Marco Aurélio, pela atenção aqui ao nosso programa, aos nossos telespectadores. Uma ótima tarde.